Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente aprendermos, adquirirmos este hábito da gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos. A Deus é preciso que sejamos constantemente gratos, em especial pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração. Gratidão a Deus por todas as oportunidades que Ele vem nos concedendo ao longo dos milênios sem fim para realizarmos a nossa transformação, a nossa iluminação espiritual. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Jesus, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos em O Livro dos Espíritos, questão de número 625. Não podemos deixar de agradecer também aos espíritos amigos, estes mensageiros do Cristo, que constantemente estão do nosso lado, mesmo à distância, mas fluidicamente sempre ligados à nossa mente, nos auxiliando para que realizemos na nossa vida escolhas melhores. Não posso deixar de agradecer eu pessoalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mesmo à distância fisicamente falando, mas juntos aqui nesta sala virtual, realizarmos mais um momento de esclarecimentos do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. É com satisfação imensa que aqui retornamos mais uma vez para darmos continuidade aos estudos e reflexões com base no livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Já estamos bem no final deste livro, que é composto por 180 lições ou 180 capítulos. Hoje estudaremos o capítulo de número 166, que tem como título No Ato de Orar. Será que estamos orando corretamente? Será que estamos tendo verdadeira fé quando oramos? Será que confiamos verdadeiramente quando estamos dialogando com o invisível, quando estamos dialogando com os nossos amigos espirituais, dialogando com Jesus, dialogando com o nosso Pai de infinita bondade? Será que estamos pedindo corretamente as coisas para a nossa vida? E antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem aqui se encontra no capítulo de número 90, que tem como título Mãos à Palmatória. Então aqui ele começa nos chamando a atenção da seguinte maneira sobre nós darmos a nossa mão à palmatória em relação aos nossos erros, ou seja, reconhecermos os nossos erros e retificarmos a nossa rota, recalcularmos a nossa rota, pegarmos um caminho diferente, um caminho melhor, um caminho mais acertado. Então, irmão José começa dizendo, é comum que observando o caminho percorrido, te lamentes. Sim, é comum a todos nós
lamentarmos por escolhas equivocadas que já fizemos ao longo da nossa trajetória. Só não podemos sentar à beira do caminho e ficarmos lamentando, ficarmos chorando, enquanto a vida continua o seu curso normal e natural. É preciso observar esses equívocos e buscarmos, através deles, as lições que precisamos aprender, erguermos a cabeça e fazermos as escolhas melhores, realizarmos as coisas de uma forma mais correta daqui para frente. Conforme nos diz Chico Xavier sabiamente, não é possível voltarmos lá atrás para corrigirmos os erros, mas é possível realizarmos escolhas acertadas daqui para frente e darmos um fim completamente diferente, uma trajetória completamente diferente para a nossa vida daqui para frente. Então, irmão José segue dizendo que os anos gastos na ilusão, o imenso tempo perdido por teimosia à toa ou por teimosia nossa, a falta de humildade em reconhecermos de público que andávamos equivocados. Então aqui ele vai observando, apontando os nossos equívocos e que hoje nós lamentamos. Quanto tempo perdido por teimosia nossa, por ilusão, por não reconhecermos os nossos equívocos. E aí ele diz, a mão estendida à palmatória. É isto que precisamos fazer, estendermos a mão à palmatória e seguirmos adiante, fazendo diferente. Não transfiras, não transfira para outra vida as deliberações que possas tomar agora. Não deixemos para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Diz aquele ditado popular, então sem sombra de dúvida, não transfiramos para outra vida, porque como nós sabemos, temos a certeza que somos seres imortais, vivenciando uma experiência humana e que teremos tantas oportunidades quanto forem necessárias. Mesmo assim, não deixemos para outra oportunidade ou para outra vida no corpo físico ou para a vida no plano espiritual, realizarmos o processo que podemos realizar hoje. Não carregues para o mundo espiritual problemas que possam ser solucionados aqui e agora na Terra. Para o espírito, a consciência do erro, nem que seja no derradeiro instante no corpo, conta muito. É por isso, e exatamente por isto, não podemos abreviar a morte nossa, a vida nossa no corpo físico, através da morte do corpo físico, nossa ou de ninguém, nem que seja por alguns segundos, porque no último segundo, conforme aqui nos lembra irmão José, você poderá, ou aquele ou aquela poderá reconhecer no derradeiro segundo no corpo físico, reconhecer os equívocos. E sem sombra de dúvida, aquele último segundo em que foi usado para o reconhecimento de equívocos será de grande valia para o futuro. O bem é tão pródigo que algumas poucas sementes que você tenha semeado em diminuto trato de chão valem por glebas inteiras no mal. Não percas assim mais tempo ainda simplesmente lamentando o tempo que gastastes em vão. Não desperdicemos mais tempo lamentando o tempo que foi desperdiçado. Mudemos de atitude, façamos diferente. Fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, no capítulo 66, Palavras de Vida Eterna, no ato de orar. E Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras de Jesus, anotações de Mateus, lá no Sermão do Monte,
no capítulo 7, versículo de número 9, quando Jesus disse da seguinte maneira, na forma de um questionamento: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Então aqui Jesus faz este questionamento, fazendo um paralelo, uma comparação entre nós, seres imperfeitos que ainda nos encontramos, e Deus. Se nós pedimos a Deus, será que Deus vai nos responder de uma forma diferente, vai nos dar de uma forma diferente? Se nós, imperfeitos que somos, se os nossos filhos nos pedem um pão, nós não daremos uma pedra? E Deus, será que daria ou entregaria no lugar de um pão, nos entregaria uma pedra? Então este é o questionamento de Jesus, ao que Emmanuel acrescenta na forma de esclarecimento da seguinte maneira: um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. E aí prestemos atenção no que Emmanuel diz na sequência, que certamente que, em lhe examinando esta ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Então aqui ele nos chama a atenção que mesmo nós, pais, aqui terrenos, falhos que ainda nos encontramos, nós analisamos de acordo com o pedido dos nossos filhos, nós analisamos e precisamos analisar de acordo com a solicitação, nós analisamos os imperativos de tempo, de circunstância, de necessidade. Será que está realmente precisando? E também o imperativo de lugar. Aí ele acrescenta, e prestemos atenção nesta cronologia em que Emmanuel coloca aqui como referência, lógico, fazendo uma referência em relação a Deus, porque de acordo com o que nós pedimos, Deus sabe exatamente quando, como, e se realmente precisamos daquilo que estamos pedindo, se estamos preparados para administrarmos aquilo que estamos pedindo, se realmente merecemos aquilo que estamos pedindo. Então aqui Emmanuel diz o seguinte, que se o filho é ainda criança, não lhe entregaremos. Ele falando dos pais terrestres. Então, se o filho é ainda uma criança, nós não lhe entregaremos uma dinamite para brincar, porque o menino formula rogativa ensopando-se de lágrimas. Então, não é pelo fato de o nosso filho pequenino nos pedirmos uma dinamite aos prantos, não é por isto que iremos entregar a ele uma dinamite. Da mesma forma, Deus não vai nos entregar alguma coisa que estamos pedindo nas nossas orações, nas nossas rogativas, mesmo que sejam ali acompanhadas e ensopadas de pranto, só porque estamos chorando. Se Deus sabe que nós não temos condições de administrar aquilo que estamos pedindo, não sabemos manusear, conforme Emmanuel nos fala, uma dinamite, uma criança pequena. E aí ele diz na sequência da seguinte maneira, que se o filho jaz perturbado, ou seja, se a criatura se encontra perturbada, não iremos entregar a ele a direção da nossa família pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Então, se a criatura se encontra em desequilíbrio, não é pelo fato de realizar-se petitórios comoventes que iremos entregar a administração da família. Da mesma forma, Deus
não irá nos entregar a administração de alguma coisa se ainda nos encontramos na condição de desequilibrados? E aí Emmanuel lembra mais o seguinte: se o filho, e é lógico, sempre lembrando que este paralelo, esta ilustração que Emmanuel está trazendo aqui de um filho terrestre, também nos mostrando nós na condição de filhos do divino, filhos de Deus. Então ele diz: se o filho por várias vezes deixou a casa em ruínas, e nós, sem sombra de dúvida, já deixamos por várias vezes a nossa casa terrena, onde já nos acolheu por várias e várias existências em corpos físicos, já deixamos ela em ruínas, sem sombra de dúvida que Deus tem a nossa ficha. Então aqui ele diz: se o filho por várias e várias vezes deixou a casa em ruínas, por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. Assim também é Deus. E ainda Emmanuel acrescenta por último: se o filho permanece atrasado no progresso escolar, e isso, sem sombra de dúvida, quase todos nós nos encontramos perante a lei maior, atrasados no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Então Deus, sem sombra de dúvida, sabedor de toda a nossa vida, porque Ele é o Criador, Ele não irá atender às nossas rogativas da forma que estamos pedindo, mas sem sombra de dúvida que Ele entregará e entrega constantemente a cada um de nós, exatamente no tempo, na circunstância, de acordo com a nossa necessidade e lugar, aquilo que realmente precisamos. Não é o que estamos pedindo, mas o que estamos precisando. E conforme nos orienta o Espírito Miramês, as nossas rogativas que nós fazemos através das preces, e também André Luiz nos fala sobre isto, todas elas são e serão atendidas. No entanto, diz Miramês, que muitas rogativas que fazemos, muitos petitórios que fazemos, e em muitas situações petitórios justos, serão atendidos daqui a alguns séculos. Tão complicados que são em muitas situações aquilo que pedimos a Deus. Será atendido um dia, mas daqui a alguns séculos receberemos a resposta. E não de acordo com o que pedimos, mas de acordo com o que realmente necessitamos. E Emmanuel, nesta lição belíssima, ele segue dizendo o seguinte para encerrar o capítulo 166: em hipótese alguma, não existe salvo, não existe exceção. Então ele diz: em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas no interesse deles próprios, ou seja, Deus não aniquila as nossas esperanças, mas de acordo com os interesses próprios ou de acordo com as nossas necessidades, lhes concederá isso ou aquilo, consultando, ou seja, Deus irá e constantemente nos concede isso ou aquilo de acordo com a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejam. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que é preciso analisar, e sempre isto é analisada, a conveniência, a segurança, até que atinjamos a madureza, a responsabilidade,
tenhamos merecimento e estejamos realmente habilitados e suscetíveis de realizarmos pedidos, aquela liberdade de pedir que todos nós temos. E aí Emmanuel diz o seguinte: tudo isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano, e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai. Então aqui Emmanuel encerra nos chamando a atenção para jamais venhamos a descrer da infinita e perfeita misericórdia de Deus, porque Deus, sem sombra de dúvida, responde a todas as nossas rogativas e não nos entrega uma pedra se estamos necessitando de pão, não nos entregará uma serpente se estamos pedindo e precisando um peixe. Assim também nos falou Jesus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, reflitamos acerca do nosso comportamento, reflitamos acerca daquilo que estamos pedindo a Deus no momento em que estamos dialogando francamente com Ele. Até breve, meus irmãos e irmãs.